Então aí, galera do Pântano Pop, estamos iniciando um episódio aqui, aproveitando a recente estreia do filme japonês Godzilla Minus One na Netflix. Então vamos falar de Godzilla japonês versus Godzilla americano e falar um pouquinho também sobre os críticos, sobre os critérios dos críticos ou sobre a falta de critérios dos críticos. Então tudo isso aí nesse episódio do Pântano Pop. São tantos filmes de Godzilla que as pessoas devem estar perdidas. Eu mesmo fico perdido. É filme de tudo quanto é lado, é animação, é tudo. Mas esse é o filme que foi lançado no cinema ano passado, 2023, dirigido, como é que é o nome dele? Takashi Yamazaki, e que ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. O filme foi muito elogiado nesse lugar, porque apesar de não ser um filme made in Hollywood, ele conseguiu ter efeitos especiais que impressionaram a academia de cinema e realmente são muito bons. Mantém aquele espírito de filme japonês, mas com uma tecnologia, com um refinamento de imagem incrível. Mas o filme Godzilla Minus One é mais do que outro filme do Godzilla, é mais do que um filme com efeitos especiais excelentes e que conseguiu romper essa barreira que filmes normalmente desse tipo têm com a academia de Hollywood e ganhar um Oscar, mesmo que seja um Oscar técnico. É um filme que consegue fazer uma coisa que a gente fala muito aqui no Pântano Pop, que é o propósito do nosso canal, mostrar que a cultura pop ela não é apenas para vender ingresso de cinema, não é apenas para vender disco, não é apenas para poder lucrar, ela também pode levar para as pessoas mensagens muito interessantes, contexto histórico, psicológico, e o Minus One é um filme que acaba sendo uma belíssima homenagem ao Japão, ao povo japonês, remetendo ao próprio original do Godzilla, que é essa metáfora. Não é um bichinho, não é um dinossaurinho fofo que fica com raiva e destrói a cidade inteira, coitado, não. Ele é a força da natureza e é assim que ele é encarado, como no filme original, que o Evandro vai falar melhor, de 1954. O filme original, então, dirigido pelo Ishiro Honda. Então ele tem toda coisa do contexto histórico. Então ele é realizado menos de 10 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. E ele reflete todas as tragédias do Japão na guerra. E, ao mesmo tempo, ele é um filme de um discurso pacifista muito claro, anti-armas nucleares, porque no filme é um teste nuclear realizado em 1947 que vai causar a mutação do Godzilla e que vai fazer ele sair do seu habitat isolado. E isso aí o Godzilla Minus One pegou esse mesmo evento também. Então existe aí uma conexão clara dos dois filmes, tá? Até porque o Godzilla Minus One ele já faz parte das comemorações dos 70 anos do filme original, do filme lá de 1954. Por isso essa conexão dos dois filmes. Então o filme de 54 é um filme dramático, é um filme que, para os recursos da época, mandou muito bem efeitos visuais, efeitos especiais, para os recursos que eles tinham na época, em 1954. E é um filme que se destacou por mostrar esse horror, né? O horror da destruição, como ele se abate sobre a população. Uma outra conexão do Godzilla original com Minus One é que não deixa de ser uma homenagem ao povo japonês, né? Como o povo japonês resiste a toda essa destruição, porque na realidade o Godzilla ele representa não só a destruição que tinha acontecido muito recentemente, quando ele foi feito, que foi a Segunda Guerra Mundial, mas ele representa as próprias forças da natureza
que não são muito comedidas com o Japão. E representa, por que não, no filme original, representa também a reação da natureza diante da ambição do homem e diante das ações destrutivas do homem. Agora, então, nós vamos falar sobre as diferenças entre os Godzillas produzidos nos Estados Unidos e estes Godzillas produzidos no Japão, pegando um recorte de 2014 para cá. Os estadunidenses iniciaram aí a sua saga do Godzilla com o filme de 2014, dirigido pelo Gareth Edwards, o Godzilla. E foi um filme sério, acompanhando ali personagens humanos e com poucas aparições do Godzilla. Aliás, uma crítica que é feita a esse filme é que o Godzilla aparece pouco. Mas me parece também foi uma opção artística do diretor de trabalhar muito, muito mais com o não visto do que com aquilo que é visto. Agora, já a partir do Godzilla 2, Godzilla Rei dos Monstros, aquele tom sério que o primeiro filme tem, ele vai sendo deixado de lado. Então, a partir do Godzilla Rei dos Monstros, fica claro ali que vai ser uma coisa de luta livre de monstros e os personagens humanos são meros apêndices ali, sem muito o que fazer na história, no filme. E aí essa coisa do transformar os filmes em luta livre de monstro tem o seu ápice quando vem o Godzilla versus Kong, né? Que aí realmente eles assumem que é mesmo filme sobre os monstros e sobre os monstros saindo no tapa, e é isso aí. Cá entre nós, você vai ao cinema assistir um filme cujo protagonista é um monstro gigantesco que sai pisando em tudo quanto é coisa, cuspindo radiação, dando rabada, ou um macaco gigante, todas as leis da física indo para o espaço, porque aqueles bichos nunca poderiam existir, se esmagariam sob o próprio peso. Ninguém está nem aí para isso. A gente quer ver os monstros se estapeando, cara. Então, assim, é absolutamente compreensível, apesar de eu gostar da opção do não visto do primeiro Godzilla americano, mas parece aquele diretor assim, eu sou o próximo Mike Nichols, e agora eu vou fazer o filme vou ter que fazer o filme do Godzilla, mas eu vou botar um toque artístico. Só que aí não dá certo, porque o público não quer ver toque artístico. O público quer ver o monstro destruindo a cidade, né? Explodindo tudo, né? Essas coisas. E aí o segundo filme respeita um pouco mais isso. Só que vem a questão de que, sim, a gente vai passar para os filmes japoneses agora? Porque se a gente for, eu já levanto essa bola, Evandro. Os japoneses botam os monstros quebrando tudo, não sei o quê, mas eles conseguem ter uma sutileza e uma humanidade em algumas coisas que os americanos, que fazem tanto esforço, às vezes, de tentar levar o filme a sério, não conseguem. E o Minus One é um filme que os personagens humanos são muito mais ricos do que o que seria esperado de um filme de monstro. E o filme tem Godzilla para todo mundo ver. Godzilla cuspindo, pisando, chutando prédio, né? Então, você acha que isso já é uma maneira da gente encarar uma diferença, Evandro? Com certeza. O papel dos personagens humanos nos filmes de Godzilla japoneses, eles não são meros apêndices, eles não estão ali só para justificar a existência de um elenco humano. Eles estão ali porque realmente tem um arco dramático para esses personagens, né? Então essa é uma diferença muito clara. E aqui eu não estou colocando nenhuma hierarquia, eu estou apenas falando que é diferente. Nos filmes japoneses, personagens humanos são importantes. Os filmes dos Estados Unidos estão cada vez menos importantes e os filmes estão melhores ao passo que os personagens humanos estão menos importantes. Então, realmente, são dois estilos bem diferentes de fazer. Por que você acha
que esses estilos são diferentes? Por que que americano, esses estadunidenses, gostam de ver monstro quebrando tudo, estão nem aí para os personagens, e o japonês já tem uma coisa diferente? Você tem uma teoria, né, que eu concordo muito, né, que os Estados Unidos ainda não sentiu na cabeça o peso de uma guerra, o peso de uma grande destruição, né, Vitor? Uma pessoa que vai falar, ué, mas e o 11 de setembro? E outros ataques terroristas? Aquilo foi uma tragédia, realmente. 3.500 e tantas pessoas que morrem, todo mundo lembra o que estava fazendo. Aquilo ali é uma coisa realmente de doido. Mas uma guerra. Um país declara guerra contra o outro, aviões decolam e vão lá e lançam bombas, mísseis e tudo mais contra alvos estratégicos daquele país, destruírem todo o sistema de comunicação industrial daquele país. Os Estados Unidos nunca teve isso. Nunca. Eles passaram por duas guerras mundiais que não foram lutadas no seu território. Aliás, a primeira eles só entraram no finalzinho dela. É claro que a guerra ela é sempre trágica para quem vai lutar, né? Sendo na sua casa ou não. Se você está lá, vai ser trágico. Vai ser trágico para a família que vê o seu filho, seu pai, seu irmão chegar no caixão. Não vou entrar nessa discussão, mas você ter a cidade, sair da sua casa e você ver a rua que você viveu a vida inteira não existir mais, como os britânicos passaram, como os franceses passaram, como os italianos passaram, os alemães passaram, né, e outros países da Europa. Como o Japão passou com aqueles bombardeios incendiários que arrasaram as cidades japonesas, e depois as bombas atômicas. O fato do Japão ser um país também que tem catástrofes naturais que ameaçam a existência do país. Os Estados Unidos também têm catástrofes naturais pesadas, os furacões que eles têm lá, mas nada que ameace a existência do país. O Japão tem. Eu acho que isso psicologicamente faz muita diferença. Você saber que, assim, pode ser que amanhã não exista mais o meu país. Pode ser que amanhã as pessoas que eu conheço não estejam mais aqui. Ou elas não estão mais aqui porque houve um bombardeio essa noite e agora eu fui o único que sobrevivi da vizinhança inteira. Isso faz uma diferença muito grande. Então, o Godzilla, para o japonês, ele é uma metáfora sobre essa calamidade que está batendo a porta. É a tsunami que pode chegar a qualquer momento, é o terremoto que pode acontecer a qualquer momento. E no momento em que o Godzilla foi criado, há menos de uma década após Hiroshima e Nagasaki, a questão da guerra nuclear e a possibilidade de destruição total, de pulverização de pessoas, isso era muito claro, eles viveram isso. E o Godzilla Minus One ele vai para esse período, se passa no pós-guerra. E para os americanos é uma coisa muito mais de diversão. Eles sabem que aquilo é ficção. É o Independence Day. Eles sabem que essa coisa do alienígena que vai invadir, destruir tudo, é só ficção. Isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu. O Godzilla, para os americanos, na minha maneira de ver, é torcer a imaginação para criar entretenimento e não uma possibilidade real de destruição, de morte. Godzilla é a metáfora da guerra nuclear, da aniquilação nuclear, é a metáfora da aniquilação por maremoto, por terremoto e tudo isso que o Japão vivia muito fortemente nos anos 50 e até hoje, pelas catástrofes naturais, vive. Então, o japonês ele coloca assim, tem um cara aqui sendo pisado pelo Godzilla. Isso é extremamente importante. Estamos falando sobre o povo japonês. Mesmo que seja uma franquia de entretenimento hoje em dia, virou entretenimento. Quando chega para nós, é só um filme de monstro, mas é muito mais do que isso. Eu acho que isso está muito fortemente agora nesse filme Godzilla Minus One, porque esse é um filme sobre o Japão, sobre a resiliência do povo japonês, sobre a necessidade que o povo japonês sente da paz,
porque eles sabem da consequência da guerra melhor que quase qualquer povo do planeta, né? Então, acho que essa é uma diferença, se não a maior, uma das maiores. Para os japoneses, o Godzilla é algo cultural, né? Tanto que tem a música da trilha do filme original, os temas criados para o filme original, e tem uma música que é a música de encerramento do filme, quando aparecem os créditos, é a mesma música em todos os filmes de Godzilla japoneses. Então, passa a ser uma identidade sonora do personagem, né, do Godzilla. É como Star Wars, para Isso, o tema do Star exato. Wars, né? Exato. E que é uma música muito interessante, diga-se de passagem, bem dramática. Eles têm um respeito muito grande também por essa franquia de filmes do Godzilla. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho também, Vitor, se você me permite, dos nossos críticos aqui no Brasil, quando eles vão avaliar aí esses filmes do Godzilla. Então, recentemente, críticos de cinema que estão no YouTube, e até críticos que eu respeito bastante, né? Quando saiu agora o Godzilla vs Kong 2, então tem uma crítica de cinema que eu respeito bastante, gosto muito, que ela lançou um vídeo até com um desenhozinho de uma bomba na thumb, querendo dizer que o filme era uma bomba. E aí, quando ela gravou sobre Godzilla Minus One, então ela foi só elogios ao filme, e como o filme, com um orçamento infinitamente menor, na visão dela, faz algo muito melhor do que os Godzillas americanos. E aí isso me despertou uma discussão, e que eu vi essa discussão na internet, sobre os critérios dos críticos, né? Sobre como eles parecem que, quando vão ao cinema, eles não analisam o filme que eles estão vendo, e sim o filme que eles gostariam de ver. Aí metem um malho no Godzilla vs Kong, como se o Godzilla vs Kong tivesse a obrigação de ser dramático, de ser profundo, como os Godzilla japoneses, quando na realidade não é essa a do Godzilla estadunidense. O Godzilla estadunidense é porradaria de monstro, é diversão pura, né? E me parece que o filme entrega essa diversão. O cara vai assistir Godzilla esperando ver os Sete Samurais, né? Opa, lugar errado. Mas eu entendo a frustração, você é advogado do diabo. Eu fui outro dia assistir um filme, eu tinha que escrever uma crítica. O filme era muito ruim, cara. Como não é o assunto, eu não vou citar qual é o filme, não. Não vou dar cartaz pra essa porcaria, não. Assim, foi uma tortura de 2 horas. Cara, a frustração daquilo ali foi muito grande. Eu falei, é aquela coisa, eu entendo. Às vezes essa crítica ela foi meio obrigada, entendeu, Evandro? Isso que eu tô querendo dizer. Ela, putz, cara, hoje eu queria ter ido assistir aquele filme novo lá sei lá, do Polanski, e, pô, me mandaram para assistir o filme do Godzilla. Aí a pessoa fica pé da vida. Eu entendo, porque quando você é profissional, você tem que passar por umas que são... Mas, brincadeiras à parte, e ao mesmo tempo eu estou falando sério, eu entendo, a gente tem que saber que são coisas diferentes. Você vai assistir um filme que tem uma proposta de ser entretenimento, né? Que ele tem a proposta de pegar aqueles adolescentes de 15 anos e de 30 anos e de 40, e divertir o cara comer pipoca com o filho. E tem um filme que ele tem uma outra intenção, que é fazer provocações, criar tensões, mexer aqui na nossa barriga, né? Com os nossos medos mais profundos. E tem espaço para as duas coisas. Eu acho que tem espaço para os dois Godzillas. E eu acho que é importante, e por isso que a gente está fazendo esse vídeo, né, Evandro? Entender que o japonês ele está fazendo Godzilla com uma coisa na cabeça e o americano está com outra coisa na cabeça. Então, naturalmente, os filmes não vão ser iguais. E eu acho também, Vitor, que tem uma coisa nos nossos críticos hoje,
críticos do YouTube, que a maioria estão no YouTube mesmo, que é a linguagem agora, me parece assim que existe o conceito da obrigatoriedade da profundidade, como se todo filme tivesse a obrigação de ser profundo e como se nenhum filme não profundo pudesse ser bom. Que aí vai um erro, né? Pode existir beleza na superficialidade, né? Pode existir bons filmes superficiais, boas músicas superficiais. Eu acho que isso vale para tudo, né? Não há essa obrigação de uma complexidade, de uma profundidade, e me parece que agora está posta essa obrigação, né? Então eu vou dar até um exemplo meio tosco aqui, mas eu me lembro que há muitos anos atrás eu comecei a assistir um filme da época das locadoras, hein, galera? Entregando a idade aí. Eu assistindo o filme até com aquele ator Rob Lowe, e aí era um filme sobre hóquei no gelo, e aquela coisa, aquele futebol lá extremamente violento lá no gelo que os estadunidenses gostam tanto. A princípio, o tema, para a gente aqui ver um filme sobre hóquei, é uma coisa superficial. E, no entanto, o filme é muito bem feito. O filme me prendeu do início ao fim. Muito bem escrito, muito bem naquela superficialidade. Então, acho que talvez os críticos esqueceram um pouquinho que é possível isso. É possível você fazer um bom filme, dar ao público o que ele quer, sem ser profundo, sem ser complexo. Eu não sei quais são os críticos que você está falando, qual a idade deles. Mas, assim, se forem críticos jovens, eu vejo, assim, talvez seja uma carência. Seja uma carência porque, de fato, a gente está tendo cada vez menos espaço para filmes que têm mais densidade. O cinema é dominado por filmes de super-heróis, filmes de monstro, filmes de robô, filme de magiquinho. Então, pode ser isso. O cara tô cansado de ter que ir assistir filme de Godzilla. O filme, ele precisa também ter o espaço de ser apenas bobo. Explico o que eu quero dizer com isso. A vida, ela não é só densidade. A vida, ela não é só pensar e quebrar a cabeça. Não é só militar, não é... Precisa ter um momento em que, cara, agora eu quero ver um filme em que eu não preciso prestar muita atenção. Né? E um filme desses, que remete à nossa infância, a gente cresceu vendo filme de Ultraman, essas coisas, você vai ver um filme do Godzilla com King Kong numa hora que você está cansado, teve um dia estressante, você liga ali na televisão, né? O Godzilla versus Kong, você vê lá e saindo na porrada, cara, isso dá uma relaxada maravilhosa. Se for um crítico mais velho, o cara vai ver o Godzilla com Kong, ele vai querer matar realmente. Aí eu entendo. Eu entendo. Porque aí vai bater uma coisa dele chegar e ver pouco espaço para filmes realmente interessantes, realmente mais densos. E aí, voltando ao Minus One, que eu achei Minus One ótimo. Porque, como eu disse no começo, o Pântano Pop ele está aqui para a gente discutir cultura pop, que é uma cultura que muita gente considera que não é arte. É superficial, é fútil, não tem valor nenhum artístico. Mas que mesmo no entretenimento ele pode ter qualidade. Alguém acha que, sei lá, o Matrix, que é um filme de entretenimento, aquilo ali não tem qualidade, tem pra caramba. E tem profundidade também. E tem também, porque está discutindo coisas ali que até hoje a gente está descobrindo. E o Minus One é um filme que ele fala sobre a coragem, a verdadeira coragem do povo japonês, que não é a de ser kamikaze, mas a de sobreviver, tomando cuidado para não dar spoiler, né? Sobreviver e reerguer um país destruído e cuidar de uma família que precisa de você, talvez seja muito mais corajoso do que o último sacrifício do herói que vai se matar para salvar todos. De repente não era se matar que a gente precisava de você, meu filho, era que você ficasse vivo aqui com a gente. E com essa cultura japonesa do kamikaze, do seppuku, do harakiri, e
e da arte marcial e do mestre que tortura o discípulo para ele virar um grande artista marcial, essa coisa que o Ocidente adora sublinhar do oriental, e o japonês fazer um filme para o ocidental ver, mas dizendo a gente não é só isso, é lindo, cara. É o filme do Godzilla, pô. Então eu fiquei até meio pé da vida comigo mesmo de conseguir olhar para um filme de Godzilla e ser obrigado a falar, cara, esse filme tem mais profundidade, tem mais mensagens positivas de coragem, sobre psicologia coletiva, do que muito filme que se propõe a fazer isso. Inclusive, eu tô tendo dificuldade de convencer a Simone, minha esposa, a ver o Minus One, porque ela já vê Godzilla e já pensa, não, isso é uma coisa infantiloide, mas esse filme não é a última coisa que ele é infantiloide. Então, se você está querendo ver um filme, um drama, né, bem desenvolvido, com tramas dos personagens bem desenvolvidas, Godzilla Minus One é esse filme. Eu até compararia o Godzilla Minus One com Frankenstein. Vamos para a origem lá da coisa dos monstros na literatura, mas é uma grande metáfora sobre a corrupção da alma humana, né? E do tentar controlar a natureza. Quando você olha o Frankenstein por esse prisma, você não acha nada infantilóide ser um monstro. Um livro de monstro. E eu acho que o Minus One, talvez o convencimento venha por aí. Pense num filme que está falando sobre a metáfora da destruição, certa. Se a gente não aprender a lidar com a natureza, se a gente não aprender a controlar nossa alma belicosa, nossa tendência a destruir tudo, né? A nossa mania de achar que o sacrifício da morte é o verdadeiro sacrifício. Pense no Godzilla como metáfora de tudo isso, que ele toma uma outra dimensão naquele filme, né? Eu acho que o japonês tem propriedade e autoridade para fazer isso, e o americano não. Então talvez por isso a Simone, com toda a razão, ela pense, Godzilla, pensando esses filmes de Godzilla dos Estados Unidos, é filme de entretenimento, né? E não tô afim, tem entretenimento melhor. Concordo com a Simone, tem. Mas o Minus One tá num outro lugar.